Olá, maravilhosas! Sejam todas bem-vindas aqui no nosso canal para mais um vídeo sobre transição. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que transição é um assunto que rende muito, então por isso a gente decidiu fazer uma série de vídeos para você que está chegando aí agora, para você não ficar por fora de tudo. Volta lá, assiste os outros vídeos e depois você vem comigo para a gente falar sobre transição de cor. Isso mesmo, não existe só uma transição de liso para natural, né? Existem várias e por isso a gente fez essa série de vídeos. Mas mesmo assim, sendo o último vídeo da série, você pode esperar, porque nós vamos estar discutindo sobre esse assunto sempre, tá bom? Então, vai compartilhando, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha aí pra gente, que vai ajudar a gente a chegar em um número maior de pessoas para que esse vídeo inspire as mulheres também a se olhar de uma forma diferente. Então, bora comigo para mais um vídeo. Bom, e o que é então essa transição de cor? Gente, transição de cor é quando você para de fazer coloração no cabelo e assume o seu cabelo branco. Resumidamente é isso, né? Mas, como a gente já é aqui acostumado a falar que a gente está sempre olhando como um todo, a gente gosta de tratar a cliente não só do cabelo, mas da pessoa, né? De tudo em volta dela, o que envolve, por que ela escolheu fazer esse procedimento, seja ele coloração, alisamento, qualquer tipo de química, ou também porque ela resolveu parar de fazer, né? Então a gente já vem discutindo esses assuntos aí ao longo dos nossos vídeos. Por quê? Porque realmente no espaço, nesse tempo de caminhada, né, nesse mundo do cabelo natural, eu percebi muita dificuldade ainda nas mulheres e também nos homens de assumir, né, ou o medo mesmo de começar algo novo, deixar de fazer alguma coisa que está acostumado, a imagem, a aceitação. A gente trabalha com autoconhecimento, com identidade, né, com esses assuntos que ainda para muitas pessoas é muito complicado. E a gente está aqui para descomplicar tudo e deixar muito mais fácil para você, esclarecendo alguns mitos, verdades sobre o cabelo no geral, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre, especificamente sobre a transição de cor, porque durante os outros vídeos a gente falou das outras transições. E lembrando também que eu não fiz um vídeo específico sobre a transição de escova, que também é uma transição e a gente já vai comentar aqui junto hoje, tá bom? Então vamos lá, como a gente já sabe que toda transição significa mudança, né? Significa mudar, transitar, tirar, colocar, enfim. Causa medo, né? Porque tudo que é novo nos causa um pouquinho de medo e isso é super normal. Mas as mulheres têm cada vez mais buscado viver de forma mais confortável, de forma mais natural, então nunca se aplicou tanto quanto hoje a lei do menos é mais, né? Então a gente sabe que hoje a mulher mais moderna, ela quer essa busca pelo mais simples possível, né? E por isso essa revolução toda sobre a transição de cor, né? Quando eu falei na transição de escova, por exemplo, também é uma transição, porque às vezes quando a gente fala de cabelo natural, nós estamos falando no cabelo que você nasceu com ele, certo? Não que você não possa fazer os outros procedimentos, se você gosta e se sente bem, tudo tranquilo. A gente está falando aqui de pessoas que decidem parar de fazer escova, parar de fazer mecha, parar de fazer coloração e ainda assim sofre com essa pressão que a sociedade impõe, que a gente precisa estar dentro de uma caixinha bem padronizada por, né, a minoria, infelizmente, mas que a mídia faz com que a gente acredite que você precisa estar dentro desse padrão. E aí as pessoas que ainda estão dentro da caixinha não respeitam a decisão de quem já está pensando além, tá? Então, eu já começo falando assim, ó. Para você passar por uma transição de cor, você já tem que estar em um nível de maturidade bem alta, né? Digamos assim. A gente é um ser que está sempre evoluindo, né? Eu acredito muito
que a gente precisa crescer sempre, a gente precisa evoluir, e a gente, às vezes, alguma coisa que você acreditava muito, confiava muito, gostava muito, de repente você já não gosta tanto assim, você não dá tanta importância assim. Então, a nossa vida são feitas de fases, e tá tudo bem se você iniciar um processo de transição e você se ver no meio dele e achar assim, ah, não tô legal, eu não tô me sentindo bem, por você, não pelo que os outros vão falar, né? E aí você também resolver antecipar esse processo ou até mesmo voltar a fazer a coloração, tá bom? Então aqui a gente está falando de quem decidiu passar por esse processo, de quem tem muita vontade e encontra os empecilhos exatamente no que o outro vai pensar. Então nós estamos aqui para dar uma inspiração para você que está no processo ou que quer começar, tá bom? A gente ouve muito, né? Eu ouço muito das minhas clientes, por exemplo, frases que faltam respeito mesmo pela decisão, sabe? Por quê que a mulher não pode querer aceitar o cabelo dela independente da curvatura, também sem a coloração, entendeu? Porque a sociedade acha que é desleixo, falta de cuidado, né? Aquela velha história que a gente já sabe. Porém, quando se fala em cabelo branco, a pessoa associa o cabelo branco à idade, sabe? O meu recadinho hoje para você é: não associe cabelo branco com idade, gente. Quando você fala cabelo branco, você já imagina o quê? Uma idosa, uma pessoa, né, uma mulher mais velha usando um casaquinho de tricô, e não é bem assim. Então hoje as coisas mudaram, você tem opções, muitas opções de produtos e como cuidar desse cabelo, enfim, né? Temos relatos, vários relatos, e temos um movimento, né? Temos um movimento grande de muitas mulheres que estão assumindo o cabelo branco, e isso é muito lindo. Eu estou cada vez mais apaixonada, já quero deixar aqui também um Instagram para vocês poderem seguir, que é o Clube das Grisalhas, que é muito legal, estou seguindo já, para vocês se inspirarem, né? Verem fotos antes e depois, enfim. Uma dica também para quem tem cabelo branco e ainda não está preparada para assumir, eu tenho 2 dicas hoje. Vamos lá. Para você que faz coloração no cabelo, vamos lembrar do seguinte. Espera aí que o fio tá agarrado aqui. Vamos lembrar do seguinte. Quando você vai fazer a coloração, quanto mais escura você fizer essa coloração, mais rápido esse cabelo branco vai aparecer. Você pintou aqui hoje, cresceu o cabelo 15 dias, já tá ali aquele risquinho branco, e isso te incomoda muito, mas não é o branco que te incomoda, é a junção das duas cores, é aquele pontinho branco com aquele restante de cabelo preto escuro, entendeu? Então, se você já tem cabelo branco, eu sugiro que você vá diminuindo esse tom desse cabelo, tá? Clareando ele, né? Vai passando cada vez um tom mais claro, né? Para ir diminuindo aí esse pretão, que aí aparece o branco de longe, tá bom? Outra dica também na verdade a segunda não é nem uma dica, é um conselho. Sabe quando você acha aquele cabelinho branco aqui, aí você vai lá e arranca? Então, aí você acha outro, você vai lá e arranca e vai arrancando os fios brancos. Gente, não façam isso, tá? Porque quando você arranca um fio, né, arranca ele da sua cabeça, mesmo que ele seja branco, ele vai nascer de novo branco. E aí você vai arrancar de novo. E aí corre o risco não, ele não, ao passar do tempo, você vai arrancando, você vai criando ali traumas, né, naquele local, e aí ele não nasce mais depois de um tempo. Então você imagina, você arranca ali, arranca aqui, daqui a pouco não nasce mais. Então, conselho, não arranque os cabelos brancos, tá bom? Então, quando se fala em cabelo branco também, vamos falar grisalho, né? Cabelo branco você já vai associar aí a idade, e aí não é bem assim. Então, hoje você consegue ver assim mulheres que assumiram os cabelos, mulheres grisalhas, e estão lindas e maravilhosas. Tudo vai depender do seu autoconhecimento. Você se conhecer, você olhar para você, se entender e se aceitar, né? Se você não estiver bem assim, não adianta, tá bom? Você tem que estar se sentindo bem. E se fala também no fio que é grisalho, por que ele fica tão fora do lugar, ele fica alto, né? E muitas reclamações em relação a isso aí.
Por quê? Porque esse fio, além da perda da cor dele, além da célula que produz o pigmento que vai dar a cor do seu cabelo, ela parar de produzir esse pigmento, ele perde também com isso, com esse processo, ele também perde massa, por isso ele fica mais leve, por isso ele fica tão frisado assim. Mas os tratamentos ajudam muito nesse momento, tá bom? E eu quero deixar vocês agora com um depoimento de uma pessoa que passou pela transição e foi bem bacana. Ela vai dar agora o depoimento dela para vocês, para inspirar vocês de como foi, do que a gente ouve, né? E já já a gente volta para continuar esse papo. Olá, meu nome é Luzia Bins Marinato, eu moro em Jaguaré, no Espírito Santo, e hoje eu vim falar um pouco dessa transição minha, dos cabelos pretos para os cabelos brancos. Mas antes disso, essa história começa há muitos anos atrás, quando eu tinha aí meus 40 anos mais ou menos, e meu cabelo começou a aparecer, né, cabelos brancos. E aí no início isso começou a me incomodar. Aí então eu, a partir daí, comecei a pintar o meu cabelo. E isso foram assim longos anos de pintura. E não satisfeita só com a pintura, eu resolvi também fazer progressiva no meu cabelo. Até então eu não sabia tanto dos danos que isso poderia estar causando, assim como a pintura também que eu fazia. Aí isso continuou por uns 2 anos, essa progressiva. Aí então eu acordei para esse fato, que eu comecei a saber, a conhecer um pouco mais a respeito dela. E falava-se do formol, então isso foi me preocupando. E meu cabelo também, eu sentia que ele estava ficando danificado. Não estava mais aquele cabelo bonito. Só de pegar, você já sentia que o cabelo não era mais a mesma coisa, porque muito tempo pintando e depois vem com uma progressiva também. Aí vai ficando um cabelo muito diferente do que o seu cabelo original, do jeito que ele é. E aí então eu parei, resolvi parar com a progressiva, porque na época todo mundo usava, aí você acaba querendo fazer a mesma coisa, ficar com os cabelos mais lisos até. E até que eu parei, eu quis parar, voltei a ficar só fazendo a pintura no meu cabelo. E aí o tempo vai passando, você percebe que os brancos estão aumentando e que você não consegue mais passar de um mês sem fazer uma pintura. E o cabelo vai sofrendo com isso, né? Vai ficando mais danificado. Todo mundo sabe o efeito que isso causa. E também tinha aquele fator que pintava o cabelo, daí um tempo eu percebia que a tintura ia caindo e meu cabelo ele já estava ficando com 2, 3 cores, estava ficando muito esquisito, eu estava insatisfeita com aquilo. Quem faz esses tipos de procedimentos sabe direitinho o que eu estou falando. Então não é isso que a gente quer. A gente quer um cabelo bonito, mas a gente fica fazendo essas coisas e esquece que é o contrário. Eles estão danificando o nosso cabelo, né? Não deixa a gente satisfeito com o resultado. E aí vem escova, vem uma série de coisas que a gente vai fazendo e o cabelo sentindo, e o tempo passando, e os cabelos brancos vão aumentando. Aí até que isso foi há uns 5 anos atrás, eu comecei a pensar na possibilidade de parar de pintar o meu cabelo. Mas eu me assustava também com a ideia, não tinha criado assim aquela coragem, tinha vontade, mas não tinha ainda me determinado a fazer isso. E aí o tempo foi passando, eu fui vendo algumas outras pessoas também que já estavam deixando os cabelos assim e achando muito bonito. Aí eu falava, não, eu não vou pintar mais, eu vou parar com isso, porque eu sei que isso tudo faz mal pra gente. E é um desgaste danado pro cabelo da gente, né? Aí até que eu criei bastante coragem para isso e parei, eu falei, eu vou parar. Conversei com a menina que sempre eu ia no salão dela e falei, eu vou ter coragem
e vou assumir os meus brancos. E aí, gente, eu confesso que não é fácil não. No começo é bastante difícil, o cabelo começa a crescer, você vê esse meio do cabelo aqui despontando, esse um dedinho, dois dedinhos de branco, e essa parte é a pior parte, eu falo, porque o cabelo não tá bonito, não tá legal mesmo. Aí então eu comecei a deixar e depois eu fui fazendo, de vez em quando, fazendo uns cortes. Meu cabelo sempre tá um pouco mais curto do que tá aqui. E aí então eu cortava, mas o efeito ali em cima não tava bonito ainda na raiz. Aí agredi um pouco mais o meu cabelo ainda, que eu quis fazer algumas mechas para dar uma disfarçada nesse branco. E foi o que eu fiz. Achei que ficou um pouco legal, que disfarçou um pouco aquele branco do preto, que ainda estava muito escuro o meu cabelo. A coloração já estava bastante escurecendo o meu cabelo. Aí então continuei assim, de vez em quando, cada 3 meses ou 4 meses, eu cortava para ir tirando a química do meu cabelo. E fui fazendo isso durante 1 ano mais ou menos, que é o pior período. Eu fui fazendo isso, crescia, cortava. E aí foi ficando aquelas partes de cima assim amareladas, mas já estava perdendo a química do meu cabelo. E aí eu continuei a fazer isso durante esse ano que eu falei, e aí foi muito bom. Aí eu fui gostando do resultado, meu cabelo ficou muito bom. Hoje eu estou muito feliz com o meu cabelo, tá bem bonito, eu gosto, eu acho bonito, tá bastante branquinho já. E eu não me arrependo em nada, assim, muito pelo contrário, para mim foi a melhor decisão que eu tomei quanto ao meu cabelo. Tô feliz com ele e foi assim, achei até que eu demorei para tomar essa decisão, mas eu acho que tudo vem na hora certa. E me deixou bastante tranquila, não tenho que me preocupar com mais uso de nada de química. E acho que todo mundo que toma essa decisão, no começo é difícil, mas siga em frente, persista como eu fiz, porque o resultado vai ser muito bom e acho que todo mundo fica muito feliz depois com esse resultado aqui. Então é isso, eu espero que eu possa com o meu depoimento também ajudar e que todos sejam felizes com a decisão que toma, né? Deixar os cabelos naturais, que é uma maravilha, graças a Deus eu agi na hora certa, eu acho, para parar de tanto estragar o meu cabelo. E é isso, obrigada. Viram só? Esse depoimento é muito legal para você entender um pouquinho como é que funciona, mas assim, cada uma vai ter a sua própria experiência, concorda? Então, não adianta se basear. Tem até um exemplo daquela famosa lá, atriz, né, a Samara Filippo, eu acho que é esse o nome dela, que ela entrou em transição de cor, e aí no meio do processo o cabelo dela estava mais ou menos nessa altura do ombro, e estava bem dividido aquelas duas cores, e ela procurou um profissional e fez as mechas grisalhas e ficou muito legal. E é assim que você tem que fazer. Cada um vai optar por aquilo que se sentir mais confortável, né, durante esse processo. E eu achei bem interessante uma declaração que ela deu, falando exatamente sobre isso. Porque ela estava ali, as mulheradas, né, a mulherada ficou meio assim louca por causa daquele resultado, muito bonito e tudo mais. E eu achei interessante que ela foi e falou. Não se inspirem sim, mas não copiem, não colhem, porque às vezes você vai querer fazer esse processo e nem todo profissional está preparado para fazer um grisalho que vai ficar top. Lembrando que vai fazer grisalho é mecha, de qualquer forma, precisa de tratamento também. Então, assim, viva a sua história, se inspire, mas viva a sua história, o seu momento, tá certo? E em relação ao corte também, você pode também ir cortando aos poucos, a mesma coisa da transição do liso para o natural, né? Você pode ir cortando aos poucos e até você se sentir seguro de tirar toda a parte ainda com coloração, tá? Essa semana passada, no salão eu atendi um corte também de um BC, né? Na verdade, um grande corte, que era para tirar o restante da parte ainda com coloração, e ela relatou várias coisas assim que ela ouviu, por exemplo, o grupo, né, de
pessoas com que ela convive, o grupo de amigos dela, chegar a comprar a coloração e mandar para ela. Ela falou, mesmo que seja de brincadeira, mas é algo que para quem está naquele processo não é legal, né? Então vamos ser incentivadores das pessoas, sabe? Respeitarem a opinião do outro e a vontade, né? O desejo do outro. Então a gente às vezes fica aí nessa meio que obrigado, né, a pertencer a esse mundo aí que é consumista, esse mundo que você precisa estar sempre ali dentro dali, você precisa querer fazer, parece que quando você decide não usar algo que está todo mundo fazendo, você quer meio fora, sabe? Então, não é bem assim que funciona. Então, se você tem vontade de assumir o seu branco, sinta-se à vontade e acolhida por nós e pela nossa equipe. Mas ainda não acabou. Eu ainda tenho uma declaração a fazer. Eu prometi para meus clientes que eu ia falar nesse vídeo, eu ia usar esse vídeo para declarar oficialmente que eu estou em transição de cor. Isso mesmo, eu estou em transição de cor, porque vou contar um pouquinho para vocês. Eu parei de alisar, sim, vocês já sabem que eu já fiz vídeo sobre isso. Mas eu parei de fazer a coloração desde que eu voltei o meu cabelo cacheado. Por quê? Quando eu alisava, de longe dava pra ver aqui, né? Então, liso, rapidinho dá pra ver, e eu pintava, eu fazia coloração de 15 em 15 dias, mais ou menos, porque eu tive branco muito cedo, né? Então, quando eu passei pela transição e vim pro meu cabelo natural, eu percebi que o cacho você disfarça um pouco mais, né? Você não vê tanto o branco assim. Então já fui diminuindo muito. Aí passou assim 2, 3 meses até sem fazer coloração. E quando eu ia fazer, eu só sujava aqui, ó, a pontinha do dedo na coloração e esfumava só onde me incomodava, porque eu tenho duas mechas aqui. É porque agora hoje eu tô de trança, gente. Vocês perceberam, né? Então, não foi de propósito, tá? Eu queria ter feito esse vídeo, na verdade, com cabelo solto, pra vocês verem já aqui a diferença que tá, mas vocês vão ter a oportunidade de ver os outros vídeos que eu posso estar mostrando o meu cabelo que já tá bem branco. Enfim, e aí eu peguei, aí como eu só esfumava aqui, aonde que me incomodava, o restante foi ficando, né, bem natural e tal. E aí, com o tempo, depois que eu já estava trabalhando com o cabelo natural, né, e com a minha experiência, a gente descobriu a rena, que é uma opção bacana, porque ela não tem química nenhuma, é uma folha, né, um pó diluído que vem da Índia, e a gente mistura com água e passa e fica esse tom. No meu cabelo, como o meu pigmento já é meio amarelado, então ele vai sempre puxar para esse dourado, para esse, né? E depende do cabelo, vai ficar cobre ou um cobre um pouco mais aberto e um cobre um pouco mais fechado, depende de cada cabelo. Não tem como você passar a rena e escolher a cor que vai ficar. Então, dentro desse cobre, né, acobreado mais escuro ou mais claro, tá? E aí, eu comecei a usar no meu cabelo e eu gostei bastante. Hoje eu uso nas minhas clientes, elas adoram. Só que, de qualquer forma, você tá ali, você gasta tempo, né, que ela demora um pouquinho mais, depende também do cabelo, enfim. Mas eu decidi por mim mesma não passar mais. A rena, ela já chegou na ponta do meu cabelo, porque o meu cabelo tá curto, né? O ano passado eu cortei 2 vezes, por isso ele tá nesse comprimento. Mas essa coloração toda que todo mundo acha que é mecha, não é só a rena, porque a rena não sai do fio. Então nasceu aqui branco, a parte que tá com rena vai continuar com rena, e nisso ela, nesse processo todo, ele já chegou na ponta e ele tá assim bem clarinho já. Então, pra mim tá sendo mais fácil, porque não está me incomodando o branco. Pra mim já tá muito bom. E eu vou agora começar esse processo. Começar não, porque eu já comecei, né? Porque eu não tô mais fazendo nem a rena. Então, eu vou mostrando pra vocês, vocês vão acompanhar tudinho de como vai ficar. E se no meio do processo eu me olhar e falar assim, ai, acho que não tá legal, se incomodar de verdade, pra mim, não que as pessoas vão comentar, né? Porque elas vão comentar. Mas enfim, se me incomodar, aí eu vou ou acelerar o processo, fazer as mechas grisalhas, né? Ou vou manter assim, vamos ver o que dá, né? Então não adianta você ficar preocupada lá na frente, você tem que começar
decidindo, que é o primeiro passo. O segundo passo é manter essa rotina de cuidados, de manter firme ali na sua decisão. E caso você ficar incomodado e não gostar mais, pronto, aí a gente pensa no que faz, tá bom? Então, o meu recadinho para você hoje é: se liberte. Se liberte daquilo que te prende, daquilo que te impede de fazer algo maior. Foque em outras coisas. O nosso cabelo, ele é importante sim, ele é o molde do rosto, igual todo mundo fala, mas ele não é tudo, tá? Nós mulheres, nós somos muito mais do que um cabelo, tá bom? Então, se você quiser assumir o seu branco, assume. Se você ainda não está preparada, se prepare, né? Se sinta à vontade, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. E não se esquece de mandar esse vídeo para alguém. E se você está em transição de cor, comente aqui que a gente quer saber como que tá a sua história, como é que tá a sua transição, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.